Eu adoro esta frase. Uma vida é feita de dias. Ao longo dos meus dias aqui no gabinete, a trabalhar, sobretudo no bike fit e na biomecânica, eu encontrei um padrão nos praticantes de lazer que me foram passando aqui. E este padrão mostra a relação das pessoas com a bicicleta ao longo da vida. E sempre pensei numa forma de mostrar esse padrão e ver também quantas mais pessoas é que se enquadram no mesmo. Eu, no final do ano passado, completei, nestes 10 anos de bike fitting, 6.000 avaliações. E é incrível a quantidade, eu cheguei a fazer alguns registros disto, mas é incrível a quantidade de pessoas que tiveram o mesmo perfil de relação com a bicicleta. E eu, neste vídeo, nesta série de vídeos que eu estou a fazer, que vai ser pelo menos 30, ou pelo menos espero, não me queria comprometer já com isto, mas pronto, está dito, está dito. Eu queria falar, o tema 2 é sobre isso, é a relação das pessoas com a bicicleta ao longo da vida. É tão longo quanto isto. Nós podemos ser muito diferentes em muita coisa, mas há coisas que nós temos em comum e aí não conseguimos fugir. É que nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por mais rico que alguém possa ser, ele aqui tem exatamente o mesmo que eu, que é isto. E depois ainda há outras questões que nos unem a todos. O momento em que nós nascemos marca o início e, simultaneamente, o fim. Segundo as estatísticas, na União Europeia, o homem morre por volta dos 80 anos. E, portanto, nós temos 80 anos para fazer a nossa vida. Só que não. Porque, essencialmente, é por volta dos 20 anos que nós começamos, em alguns casos, a ter noção do que é que vai ser a vida e como é que vai ser a nossa relação com tudo o resto. E há um marco também muito importante, que é os 30 anos. Os 30 anos são um marco mesmo muito importante que nós vamos falar já mais à frente. Para muitos de nós, para muitos daqueles que são as crianças da minha geração, eu nasci em 1979, sim, já lá vai uns anos. Nós tivemos uma relação com a bicicleta que começou muito cedo. Aproximadamente ali nos 5 anos, como foi o meu caso. E no meu caso, eu faço parte de uma pequena franja. A minha relação começou nessa idade e nunca mais terminou até aos dias de hoje. Mas isto é pouco comum. O que realmente é comum, e é a tal norma que eu tenho encontrado aqui no gabinete, é que as pessoas relacionaram-se com a bicicleta até aos 18 anos. Aos 18 anos, ou conheceram o automóvel, ou conheceram a faculdade, que vai dar exatamente ao mesmo. E então, simplesmente, abandonaram a bicicleta e voltam a encontrar a bicicleta por volta dos 30, eu diria até 35 anos. Este é o padrão. E, como eu dizia há pouco, os 30 anos é uma marca muito importante. Isto porque é consensual no mundo científico que a partir dos 30 anos nós começamos a perder qualidades e características. Ou seja, até aos 30 anos, se nós começamos a trabalhar desde muito cedo, até aos 30 anos nós conseguimos atingir aquilo que nós chamamos o nosso máximo de potencial genético. E isto é bom para aqueles que começaram efetivamente muito cedo. E aqui entram algumas considerações que eu tenho tentado ajudar alguns praticantes ao longo da vida, que é no que diz respeito à parte da saúde pública, porque se nós exagerarmos muito, ou seja, e eu pus aqui a intensidade, que é, se nós a partir dos 30 aos 35, vamos imaginar, se nós aplicarmos demasiada intensidade, nós podemos vir a sofrer lesões com muito mais facilidade do que quando nós praticávamos em idades mais precoces. Isto porque, quando nós começamos a praticar desporto desde muito cedo, existe um filtro, existe um crivo em que vai filtrando os atletas até à elite. O atleta elite é, também aqui, de uma forma muito consensual, o atleta da elite é a franja mais saudável da população. Isto porque, para chegar à elite,
ele passou por uma filtragem sucessiva ao longo da vida desportiva dele. Chegam, por exemplo, aos 8 anos, identificam que não tem jeito ou que algum problema não permitirá progredir muito mais, ele fica por ali. Depois aos 12 é novamente filtrado, 14, 15, 16, por aí fora. Existe uma filtragem, quer por problemas de saúde que vão sendo encontrados, quer por questões genéticas que se mostra que não existe aquela apetência, não tem aquilo que são os critérios para aquela disciplina específica. E há muita gente que vai abandonando. Ultimamente, há pessoas que falam muito sobre a chamada morte súbita em atletas de elite. A morte súbita é preciso as pessoas compreenderem que é uma coisa extremamente comum na população em geral. E não se fala disso, porque nós sabemos que é comum. O que não é comum é haver isso em atletas de elite. Mas algo que é fundamental nós compreendermos é que também está no nosso código genético o momento em que o nosso corpo deixa de trabalhar. E nós não controlamos isso. Nós podemos estar a ser controlados medicamente pelos médicos especialistas, pelos melhores do mundo, mas há coisas que nós não conseguimos prever. E o que choca mais quando estamos a falar de atletas de elite a terem morte súbita é que nós não estamos habituados a ver a morte em direto. E como acontece em alguns casos, como já aconteceu em Portugal, de atletas de elite cuja morte foi filmada porque até estava a ver um direto, isso choca as pessoas e leva a não compreender como é que atletas que são clinicamente tão acompanhados, tão avaliados, como é que é possível serem atingidos pela morte súbita. É comum. Acontece também outras questões, é que alguém que nunca praticou desporto não conhece quais são os seus limites. E não conhece quais são os seus limites na perspectiva desportiva e também na perspectiva de saúde. Não sendo isto aqui um vídeo para desincentivar alguém a praticar desporto, mas é um vídeo para ajudar as pessoas a praticarem um desporto com saúde e que lhes dê prazer. Isto porquê? Voltamos à questão da saúde. Este máximo potencial genético diz-nos aquela que é a capacidade máxima que nós conseguimos subtrair do nosso corpo em alguns desportos. Porque há desportos, por exemplo, mais intelectuais, onde nós podemos desenvolver um bocadinho mais tarde. Embora muitos trabalhos sobre o cérebro digam que aos 10 anos a criança está intelectualmente formada e a partir dos 10 anos ela não vai desenvolver mais, ela vai absorver conhecimento, mas em termos de capacidade intelectual, em termos de sinapses cerebrais, ela não vai desenvolver mais. Mas estamos aqui a falar de desportos de endurance, desportos físicos, desportos de força, a partir dos 30 anos começa a cair. E o que é que isto tem interesse para nós? É que eu acabei de dizer que a maior parte dos praticantes regressa ao ciclismo ou descobre o ciclismo a partir dos 30. Ou seja, a partir de uma fase em que nós começamos a perder qualidades. Isto não quer dizer que tu, descobrindo o ciclismo a partir dos 30 anos, tu não possas melhorar, não possas ser bom. Mas aquilo que eu quero dizer é que tu já não vais ser tão bom quanto poderias ter sido se tivesses começado muito, muito cedo. E é preciso perceber que se tu começas aos 30, não podes estabelecer os mesmos objetivos que poderias estabelecer se tivesses começado aos 14, aos 16 anos. Ou seja, já não vais aos Jogos Olímpicos, desculpa, já não vais. Mas continuando no nosso percurso de descoberta da bicicleta, o que efetivamente acontece é, então, o praticante redescobre a bicicleta, descobre ou redescobre a bicicleta, e vai começar a praticar. Se for uma pessoa com juízo e praticar isto de uma forma razoavelmente moderada, ele nunca terá problemas. Agora vamos falar de problemas. É que há vários marcos que a própria sociedade nos põe. Nós, por exemplo, há um ponto onde nós nos tornamos velhos para a sociedade. E esse ponto é os 65 anos. Nós aos 65 anos passamos a ser séniores, velhos para a sociedade. Embora eu tenha encontrado ao longo da minha vida, como técnico, como treinador, pessoas na casa dos 70 com uma capacidade física invejável. Mas atenção, porque uma pessoa aos 70 anos com uma boa capacidade física, isto pode ser duas coisas em simultâneo com mais valência para uma. E essa uma é a genética. A genética tem uma palavra estrondosa na nossa qualidade de vida. Obviamente que a parte do que nós fizemos com a nossa genética também tem muito, muito impacto. E vamos fazer aqui uns parênteses. Isto são os parênteses.
Só para importante dizer o que é a genética e a epigenética. Obviamente, tu sabes, a genética são aquelas características que saíram do teu ADN e que vão determinar aquilo que tu poderás vir a ser. O facto de isso estar inserido no teu ADN não quer dizer que tu venhas a ser, porque depois nós temos a epigenética. Se a genética vem no teu código matriz e diz, por exemplo, que tu podes vir a atingir, vamos imaginar, 1,90 m e chegar aos 98 anos... A epigenética pode interferir de forma significativa nisto. Como? Vamos imaginar que tu és atropelado por um carro aos 35. Lá se foi a genética, não é? Agora vamos imaginar que quando eras criança não havia comida e tu passavas fome. Achas mesmo que vais chegar ao 1,90 m? Talvez não. Então, há aqui uma intervenção mesmo muito forte sobre o meio ambiente naquilo que tu poderias ter sido. E isto aqui tem a ver com a questão da saúde e a forma como tu praticas o teu ciclismo. Isto porque, se eu considero que as pessoas que chegaram aos 70 anos a praticar um excelente ciclismo com boa saúde, é porque a genética e a epigenética estiveram bem aliadas. O que realmente é importante é, quando tu descobres o teu desporto, e eu diria, e agora puxando aqui a brasa à minha sardinha e de colegas meus, que procurasses um técnico. Se tu queres começar a praticar desporto, eu acho que seria fundamental tu procurares um grau de aconselhamento. Porquê um grau de aconselhamento? Porque tu não sabes ao certo como é que has de começar. E aquilo que tu queres fazer é começar a praticar um desporto, ou neste caso estamos a falar de ciclismo, de uma forma saudável. Se bem que o ciclismo é dos mais inocentes que existem. Porque qualquer pessoa pode pegar numa bicicleta e se começar devagar, o próprio corpo, com a máquina de condição física, vai limitar isto. Porque o ciclismo e a probabilidade de lesão no ciclismo é extremamente reduzida. Só se for por queda. O objetivo é pegar em toda a informação que nós temos e fazer da nossa prática desportiva algo agradável que nos traga saúde. Isto porque o homem está a conseguir ter uma idade média de vida o mais longe, cada vez mais longe possível, e o objetivo é nós morrermos saudáveis. Não faz muito sentido. Morrer bonito e saudável. Morrer o mais saudável possível. Até porque viver muito não é viver bem. E a prática do exercício físico, de forma regular, moderada e consciente, deve ter como objetivo dar-nos mais qualidade de vida ou aumentar a qualidade de vida nos anos para a frente. E sermos um daqueles velhos com 70 anos a fazer 12.000 km por ano, como eu já encontrei, mais que um. Eu que fiz 40 há uns anos atrás, não faço isso. Não é? Eu gostava de ser um velho desses. Vá, e para terminar, da melhor forma, não te esqueças disto. Ou como o meu pai dizia, diz-me com quem andas, digo-te para onde vais e quanto dinheiro vais gastar.